Então, pessoal, bom dia. São 7 horas e 57 minutos do dia 26 de outubro de 2021. Estamos iniciando os conteúdos da unidade 3, certo? Só lembrando que próxima semana é feriado, na terça-feira, e na outra semana já é a nossa atividade avaliativa da unidade 3. Pensando nisso, eu já cadastrei a tarefa para tirar as dúvidas de vocês ainda hoje e posso orientar caso alguém necessite, só é mandar um e-mail, a orientação será possivelmente na quarta-feira à tarde. Eu vou compartilhar a tela agora. Então, vocês estão vendo aí a minha tela. Minha tela do SIGA. Vocês vão ver aqui nas tarefas em grupo de vocês a tarefa da unidade 3, onde ela será composta apenas de 2 itens bem simples, certo? Onde o item 1 é a apresentação do memorial descritivo do seu projeto arquitetônico. Eu coloquei um modelo aí no SIGA. Na hora que fui botar o modelo, eu coloquei no tópico errado, tá no primeiro tópico, mas tá lá o modelo, certo? Chama Memorial La Casa. E o item 2, a apresentação da modalidade de licitação pública sorteada em sala de aula. Então, sobre o memorial descritivo eu vou falar agora, e sobre essa modalidade de licitação pública, eu vou realizar o sorteio depois do intervalo, quando tiver chegado a maior parte da turma. Aí a tarefa individual, como sempre, é apenas a apresentação do seminário. Só lembrando que o peso dessa apresentação é peso 4, o peso das tarefas que eu cadastrei é peso 2. Então, essa aqui é em grupo, e a apresentação, como vocês sabem, é individual, certo? Deixa eu abrir aqui o memorial descritivo. Vocês estão trabalhando com aquele projeto arquitetônico desde o semestre passado, então vocês têm bastante propriedade já para falar sobre ele, certo? Pensando nisso, eu vou passar para vocês elaborarem um memorial descritivo, que é um dos instrumentos para que você possa participar de uma licitação pública. Então, você precisa ter um memorial descritivo. Vocês me ouvem, não é? E veem minha tela. Sim, professora. Obrigada. Então, quando você vai participar, seja lá de uma licitação pública ou particular, ou até mesmo fazer um as-built, você precisa de um memorial descritivo. Nesse memorial descritivo, diferente de vários outros que eu já vi no decorrer da minha vida profissional, eu quero que vocês façam com riquezas técnicas de detalhes. Então, vocês precisam realmente, na parte de piso, colocar o tipo de piso, o tipo de argamassa utilizado, o tipo de rejunte utilizado. Vocês não terão dificuldade nenhuma, porque vocês já me apresentaram basicamente tudo que deve estar no memorial descritivo na disciplina Tecnologias das Edificações. Então, assim, vocês vão escrever tudo aquilo que vocês me apresentaram. Vai pintar a fachada posterior da casa. Aí você escreve, não é? Quais são as etapas da pintura, o tipo de argamassa utilizado, o tipo de massa corrida utilizado, o tipo de prime utilizado, o tipo de selador utilizado, o tipo de tinta utilizado, certo? Então, você vai descrever tecnicamente cada etapa da sua obra no seu memorial descritivo. Esse modelo aqui eu sempre utilizo porque eu acho ele bastante completo. E aí vocês podem se basear por ele. Tem o sumário, né,
que vocês devem preencher de acordo com o projeto de vocês. Aí o item 1 dele é a apresentação, então você vai apresentar as características técnicas e as especificações, né, de material, componente, sistema construtivo. Aí vai botar o nome do empreendimento de vocês aqui, empreendimento Casa Frederica, situada, aí vai colocar, não é, o local, o logrador, o número, a cidade, o estado, conforme vocês já até me apresentaram na disciplina de tecnologia das edificações. As informações fornecidas nesses documentos são de responsabilidade, aí você bota o nome da sua construtora, em conjunto com profissionais, cada uma das especificidades do projeto listado no anexo 1 deste memorial. Então, essa apresentação aqui, vocês podem utilizar esse formato, colocando os dados do empreendimento de vocês. No item 2, certo? Que é a ficha do empreendimento, vocês vão caracterizar o empreendimento. Aí vocês vão preencher todos esses dados, nome do empreendimento, proprietário, localização, tipo de ocupação, área real global, vocês têm tudo isso, né? Que vocês já fizeram. Número de pavimentos, número de unidade autônoma, que no caso acho que vai ser só uma de vocês, a área do terreno, a matrícula do terreno. Os dados que vocês não tiverem, como por exemplo a matrícula do terreno, vocês não vão deixar em branco, vocês vão preencher XXX, certo? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente manda um projeto para o Corpo de Bombeiros, a gente tem que mandar um memorial descritivo, né? Aí no memorial descritivo, os dados que a gente não tem disponível, a gente coloca XXX, e se não colocar, o Corpo de Bombeiros volta o projeto. Então, aqui é a mesma forma, os dados que você não tem como a matrícula do terreno, você coloca XXX, não inventa não. Esses índices urbanísticos é de acordo com o plano diretor. Então, você vê o zoneamento urbano da sua edificação lá no plano diretor que você utilizou, da cidade que você se dispôs a construir. Esse outro item aqui, vocês até já fizeram também para a tecnologia, taxa de ocupação, certo? Índices calculados para o projeto, índice de aproveitamento, a data de aprovação do projeto, vocês botam a data da aula, né, da avaliação, a responsabilidade técnica, você coloca o nome dos membros do grupo de vocês, certo? A prenotação de incorporação, que seria um registro, vocês colocam XXX. E o prazo de entrega do empreendimento, vocês colocam a data de entrega do trabalho, certo? Não, melhor, o prazo de entrega do empreendimento vocês colocam de acordo com o cronograma físico-financeiro que vocês me apresentaram. Aí as descrições dos pavimentos, né? Que no caso é só um pavimento. Você vai colocar o pavimento, a área e descrever tecnicamente, né? Se tem área comum, se tem acessibilidade, se tem quantos dormitórios, se tem garagem, se tem sala, se tem banheiro. Então, você vai colocar todos os componentes existentes no seu projeto arquitetônico, nessa descrição, certo? Residência unifamiliar, composta por uma sala de estar, uma sala de jantar, de uma cozinha, 2 quartos, sendo um suíte, um banheiro social, um hall, certo? Aí vocês vão para o item 3, que é a parte de implantação. A parte de implantação você vai falar do terreno. Então, pessoal, é importante você fazer o memorial descritivo bem enxuto, mas bem completo. Por quê? Porque isso aqui vai servir de consulta para daqui a 30 anos deu problema na edificação que você construiu. Aí o cliente entrou na justiça. A primeira coisa que o perito vai pedir é o quê?
o as-built do projeto. Quando ele pedir o as-built, o memorial descritivo vai estar presente. Então, o memorial descritivo vai servir para tirar algumas dúvidas do seu cliente, do perito, não é? E aí é uma forma de você se defender. Então, quanto mais técnico, quanto mais informações tiverem presente no memorial descritivo, melhor para você enquanto profissional. No item implantação, certo? Você coloca o terreno registrado, pode seguir esse modelo aqui, né? Aí você coloca a cidade onde você vai construir, se não tem matrícula, você coloca o número XXX, e aí coloca a prefeitura municipal da cidade que você vai construir, as áreas, as medidas de orientação solar e os limites do terreno constam na planta de situação, de localização. Aí você vai seguindo aqui o modelo e vai colocando os dados do projeto de vocês, certo? Lembrando que nem todas as obras elas têm PCMAT, não é? E agora pela nova NR18 vai ser outro documento, né? Então vocês vejam lá que é qual é o documento que substitui o PCMAT e vocês substituam aqui nessa descrição técnica. Aí aqui o local é servido por rede de água e de esgoto, rede elétrica e telefônica, e você vai alimentando, né, de acordo com a localização do seu terreno. E de esgotamento de resíduos de edificação. Se não tiver saneamento, você não vai colocar essa informação, você vai colocar, não é? Que não tem saneamento e que será construído utilizando fossa e sumidouro, né? Aí você coloca, foi realizada a vistoria técnica das condições físicas de segurança, a vistoria foi realizada, aí você bota uma data, não é, da época que você estava elaborando o projeto. O relatório conclui pela necessidade de medidas de segurança quando da realização do trabalho próximo à edificação vizinha. Então, você pode seguir esse modelo aqui, substituindo pelos dados do projeto de vocês. E aí você conclui a sua etapa de implantação aqui do item 3. Aí vai para o item 3.1, né? A parte de implantação do terreno, você vai descrever também tecnicamente, certo? Do mesmo jeito que você descreveu lá em cima, basicamente o mesmo texto, certo? Então, você vai seguir aquelas recomendações que eu dei. Aí, o item 3.2, que são as condições de exposição, você vai preencher esse quadro aqui, certo? Ó, você vai pegar a NBR 15.575, a parte de ruído, e vai verificar a classificação de ruído da sua edificação, certo? Na NBR, que é 15.575, que é a norma de desempenho das edificações, ela tem vários anexos, são 6 anexos. Então, o anexo de ruído, que trata de ruído, é o anexo da parte 4. Aí você vai pegar, vai consultar e vai classificar o ruído da sua edificação. A parte de zoneamento bioclimático, você vai verificar na NBR 15.220, na parte 3, certo? Região 200, você vai verificar na NBR 6123 de 1988, e a classe de agressividade ambiental você vai verificar na NBR 6118 de 2014. E aí, pessoal, é importante que vocês façam essa classificação de acordo com a obra de vocês, porque na hora da apresentação, assim, o certo é você fazer tudo, certo? Mas eu sei que tem gente que tenta não fazer e se dar bem, mas na hora da apresentação eu vou fazer assim, igual eu fiz no projeto arquitetônico, no orçamento detalhado, eu vou dizer, seu grupo vai apresentar o item 3, 4 e 5, e vou fazer os questionamentos em cima apenas daquelas apresentações que o seu grupo fizer, certo? O seu grupo vai apresentar o item 1 e 2, ok? E aí, pessoal, o item 3.3, que trata da VUP, vida útil de projeto, você vai fazer com base na NBR 15.575, o anexo 1, que é de 2013, que ela trata do desempenho mínimo de cada elemento, não é, da sua edificação. E aí você vai ver lá, não é,
nessa norma, que tem uma vida útil para a estrutura, uma vida útil para pisos internos, uma vida útil para vedação vertical externa, vedação vertical interna, cobertura, sistema de instalações hidrossanitárias. E aí, se o seu projeto tiver sistema de instalações elétricas, por exemplo, lá tiver, você vai e acrescenta aqui. Acho que lá não tem sistema de instalações elétricas. Provavelmente esses valores aqui estão atualizados, certo? 50 anos para a estrutura, 13 anos para pisos internos, 40 anos para vedação externa, 20 anos para vedação interna, 20 anos para cobertura e 20 anos para sistema de instalação. Vocês precisam verificar se realmente estão de acordo e atualizados de acordo com a norma, certo? Aí, essas observações aqui, vocês só deixam se realmente vocês fizerem, por exemplo, adicionalmente foram realizadas medição de avaliação do nível de ruído urbano de acordo com a norma técnica 10.151/2000. Como vocês não vão fazer essa avaliação de ruído, vocês tiram essa observação, certo? A observação 3. A vida útil de projeto compreende o período de tempo em que a edificação e suas partes se prestam às atividades para as quais foram projetadas de acordo com o nível de desempenho previsto, considerando a correta execução dos procedimentos de manutenção especificados no manual de uso, operação e manutenção da edificação. A negligência do atendimento ao programa de manutenção, bem como alterações climáticas e níveis de poluição, sonora, água e chuva, mudança no entorno ao longo do tempo, trânsito, entre outros, podem reduzir o prazo teórico calculado como vida útil do projeto. Aí essa observação 3, ela é importantíssima, vocês deixam. No entanto, essa 2, vocês só deixam, não é, quando vocês realmente fizerem a avaliação de ruído, que não é esse caso aqui hoje. Então, vocês tiram essa observação 2, certo? Aí você terminou o item 3, você parte para o item 4. O item 4 você vai tratar sobre o seu projeto arquitetônico. Aí no projeto arquitetônico, você vai colocar, você pode seguir esse texto aqui, você pode verificar se essas normas citadas aqui estão atualizadas, se não estiverem, você deverá atualizá-las de acordo com o catálogo da ABNT, certo? Aí você vai descrever, né, o que foi feito. O projeto foi desenvolvido para atender o nível mínimo da NBR 15.575, a NBR 9077, saída de emergência, 9050, acessibilidade, 15.575, edificações habitacionais, desempenho, parte 1, requisitos gerais, aí tem todos os itens, né? Parte 2, requisitos para sistemas estruturais, parte 3, edificações habitacionais, desempenho, parte 3, requisitos para o sistema de piso, parte 4, desempenho para requisitos para o sistema de vedação vertical, parte 5, requisitos para o sistema de cobertura, parte 6, requisitos para sistemas estruturais. Então, de fato, vocês precisam permanecer com todas essas informações, certo? Só precisam verificar se foram atualizadas, porque basicamente hoje todos os projetos elas têm que atender essa norma NBR 15.575, a norma de desempenho das edificações. Caso essa norma não seja atendida, esses projetos eles são passíveis de questionamentos judiciais. Aí, código de obras, aí você bota o município que você está construindo, de acordo com a lei complementar que está escrito lá no Código de Obras, plano diretor, você bota da prefeitura que você está construindo, de acordo com a lei complementar. E aí, se você está construindo em Pau dos Ferros e você utilizou para a elaboração do seu projeto arquitetônico o Código de Obras e o plano diretor do Mossoró, você coloca que foi utilizado o Código de Obras e o plano diretor do Mossoró e coloca a lei complementar que criou estes instrumentos. Aí você coloca, o projeto arquitetônico apresenta a planta de situação e localização, as plantas baixas, com a distribuição dos ambientes em cada um dos pavimentos de edificação, cotas, níveis, dimensão das quadrilhas internas e externas, os cortes esquemáticos e o detalhamento das fachadas, que isso aqui também está previsto em uma NBR, que é a NBR de projeto arquitetônico, certo? Aí, feito isto, né, terminou o projeto arquitetônico, você vai falar sobre os projetos complementares.
Os projetos complementares de empreendimento, seus respectivos responsáveis técnicos, podem ser consultados no anexo 1 deste memorial descritivo. No caso, como o projeto de vocês não tem projetos complementares, né, vocês podem colocar que serão licitados os projetos complementares, né, ou foram licitados, certo? E que, enfim, não tem projetos complementares, você tem que colocar que não tem, porque o memorial descritivo, ele não pode mentir, certo? Não é certo não ter projetos complementares, mas hoje, para fins didáticos, esse item 4.2 você tem que falar a verdade, dizer que você trabalhou apenas com projeto arquitetônico. O CREA não aceita se você não tiver projetos complementares, certo? Mas aqui, hoje, apenas para esse fim didático, você vai colocar a informação correta. Para trabalhos futuros, como profissional, você tem que elaborar os projetos complementares, certo? Você tem que fazer uma previsão de uma verba para a elaboração dos projetos complementares, certo? Concluindo o item 4.2, sobre projetos complementares, você vai para o item 5, que vai tratar de serviços preliminares. Veja bem, pessoal, quais são os serviços preliminares que vocês vão colocar aqui nesse item 5? Os serviços preliminares que vocês utilizaram no projeto de vocês. Então, vocês vão pegar a sua planilha de orçamento detalhado, vão lá no item serviços preliminares e vão ver quais são os serviços preliminares que vocês fizeram. Se vocês não fizeram sondagem, ela não deve aparecer aqui na sua descrição técnica, certo, pessoal? Se lembrem, eu vou estar conferindo o memorial descritivo de vocês, de acordo com a planilha de orçamento detalhado. Então, no dia, vocês tragam a planilha de orçamento detalhado de stand-by para abrir na hora de apresentar o memorial descritivo, certo? Por exemplo, aqui nesse exemplo do memorial, né, que eu coloquei aí para servir como base para vocês, ele fala que fez SPT. Vocês não fizeram SPT, então vocês não colocam que fizeram SPT. Aí ele fala do levantamento plano e altimétrico. Aí vocês, execução e levantamento topográfico. Vocês não fizeram levantamento topográfico, então vocês não colocam que fizeram levantamento topográfico. Seria muito importante ter feito, mas vocês não fizeram, certo? Aí, esses serviços serão executados, vocês vão colocar aqui nesse item 5, serviços preliminares, apenas os serviços preliminares que estiverem lá no orçamento detalhado de vocês. Vai ter o canteiro de obras, vocês vão dizer que fez o canteiro de obras de acordo com a NR18. Vai ter limpeza do terreno, vocês vão dizer que foi realizada a limpeza do terreno. Gente, vocês vão transcrever o que está escrito no orçamento detalhado para este item, certo? Eu vou conferir de acordo com o orçamento detalhado de vocês. Nessa hora aqui é a hora que você para de encher linguiça, é a hora que você para de enrolar e é a hora que você começa a falar tecnicamente. Então, você fez previsão de canteiro de obras? Fez. De acordo com quem? De acordo com a NR18. Então, você vai colocar: foi realizada a execução do canteiro de obras de acordo com a NR18, foi realizada a limpeza do terreno do tipo tal, certo? Você descreve qual o tipo da limpeza: é manual, é mecanizada, você utilizou o que para fazer a limpeza do terreno? Eu fiz SPT, então coloca SPT. Eu não fiz SPT, então não coloca. Eu fiz levantamento topográfico, coloca. Eu não fiz levantamento topográfico, então nem cita, certo? Então vocês têm que ter clareza quando vocês estão escrevendo o memorial descritivo, que vocês têm que apresentar exatamente o que está escrito no orçamento detalhado de vocês, que é o que reflete o que vocês executaram no projeto de vocês, porque esse documento aqui ele vai servir como base para qualquer questionamento e qualquer esclarecimento, certo, de dúvidas futuras que venham a existir sobre a sua execução do seu projeto,
certo? Então, vocês não podem mentir. Aí, Professora, aí, no oi, caso, meu bem. se tiver faltando algum item lá no orçamento, que a senhora até corrigiu em algum momento, Aí você por exemplo, né? acrescenta. Aí acrescenta lá no orçamento. É, e Certo, acrescenta aqui também. certo. Pronto. Aí você vai para o item 6, que é o item de sistema estrutural, certo? Você vai descrever tecnicamente qual tipo de fundação você adotou. Você elaborou a fundação de acordo com qual NBR, certo? E você vai colocar informações que nem estão aqui, por exemplo, qual o concreto que você utilizou. Você sabe, porque você fez o seu orçamento detalhado. No seu orçamento detalhado, você fez previsão de concreto. Então, você coloca aqui, ó. A obra será executada em conformidade com o projeto de fundações. Aí vocês não têm o projeto, né? Mas vocês colocam que será executado de acordo com a NBR de fundações, né? Aí vocês vão descrevendo aqui e vocês vão dizer: optou-se pelo uso de sapatas isoladas, onde na execução destas sapatas foi utilizado concreto com FCK de 15 MPa ou de 25 MPa. Vocês sabem qual foi o concreto que vocês utilizaram, certo? No projeto de fundações estão especificadas as normas técnicas utilizadas de seu dimensionamento, tipo locação da fundação, as dimensões e profundidade das fundações, a caracterização do concreto a ser utilizado, a especificação da armadura, bem como as orientações e detalhes construtivos. Pessoal, isso aqui é uma forma padrão para você não escrever nada que está no projeto. Mas como a gente não tem o projeto, então, para esta disciplina que essa professora quer que vocês escrevam qual foi o tipo de concreto que você utilizou, qual foi as dimensões da sua fundação, qual foi o tipo de aço que você utilizou e que você utilizou essa norma aqui, NBR 6122, para execução dessas fundações, certo? Então, lembrem, memorial descritivo tem que descrever. Quanto mais você descrever, quanto mais detalhe você colocar, melhor para você no futuro, certo? E tem que bater com o que está no orçamento detalhado e tem que bater com o que está no projeto de vocês. Por exemplo, lembro aqui de cabeça que tiveram dois grupos que colocaram um tipo de impermeabilização lá no item fundações. Super importante, vocês colocam o tipo de impermeabilização, o tipo de material é utilizado para impermeabilização, de acordo com o que está lá no orçamento detalhado de vocês. Tem dificuldade? Tem não. Você abre o orçamento detalhado, aí vai ter o item concreto, forma, aço, impermeabilizante. Você copia todas as descrições técnicas que estão lá, do jeito que está lá, e cola aqui nesse item fundações, certo? Tem que bater, tem que casar aqui, certo? Então, vocês precisam trabalhar o memorial descritivo em consonância, não é? Do que está escrito no orçamento detalhado de vocês e eu vou conferir pelo orçamento detalhado de vocês. Então, vocês tragam no dia da apresentação, certo? Dia 9. Aí o item 6.2 é o item supraestrutura, né? Esse item aqui vai tratar das lajes, vigas e pilares e você vai dizer exatamente como é que serão essas estruturas da casa de você. Por exemplo, aqui nesse memorial hipotético, né, ele diz que as estruturas de laje serão de tipo alveolar, com vigas e pilares de concreto armado, mudado no local. As formas serão executadas por meio do sistema ATEX Brasil, constituído de cubetas plásticas, escoramento metálico. A estrutura será executada em conformidade com o projeto estrutural, devendo atender às normas técnicas, também aos procedimentos de qualidade da obra. E aí, pessoal, cada um item desse aqui vocês vão complementando, né? Vocês vão colocar o concreto estrutural, qual a resistência do concreto estrutural, o tipo de escoramento, você vai colocar aqui, igual ele colocou, o tipo de laje, como é que você fez a modelagem da sua laje, você utilizou lajotas e vigotas, então você coloca, certo?
As suas vigas e pilares atenderam a NBR 6118? Você coloca que atenderam. E aí você cita todas essas normas aqui, que é a de projeto de estruturas, a 6120 de cargas para o cálculo de estruturas, a 15.200 de projeto de estruturas concretas em situação de incêndio, a 6123 de forças devido ao vento em edificação, a 14.931 execução de estrutura de concreto. Por quê? Porque para executar um projeto e para conceber um projeto de estruturas, você precisa verificar todas essas normas. Para cá, para essa disciplina, eu quero que você cite tudo que está lá no seu item superestrutura, certo? Superestrutura, no seu orçamento detalhado e quero que você verifique se essas normas estão atualizadas. Por quê? Porque vocês não têm o projeto de estruturas. Se vocês tivessem o projeto de estruturas, não é, vocês poderiam citar também o projeto e podem citar, não é? Mas futuramente, aqui vocês vão descrever tecnicamente, e é o que eu aconselho quando você estiver fazendo memorial descritivo, é que você coloque toda a minúcia do projeto escrita também no memorial descritivo. Dessa vez você não peca por redundância, certo? Aí no projeto estrutural estão indicadas as cargas, locações das fundações, dimensionamento e a posição de blocos e vigas de fundação, arrimos e demais elementos estruturais, dimensionamento das formas, armaduras, lajes, vigas. Então, como vocês não têm o projeto estrutural, né, vocês, no lugar de dizer está, vocês dirão estarão indicados, né, porque vocês ainda vão licitar esse projeto estrutural, certo? Sistemas de vedações verticais, o item 7, muito importante esse item aqui. O sistema de vedação vertical, não é? É o das alvenarias. Aí vocês vão colocar exatamente o que está escrito lá no seu orçamento detalhado sobre o sistema de vedação vertical. Por exemplo, aqui para a vedação, apenas um grupo, eu acho, foram dois, consideraram a vedação vertical externa diferente da vedação vertical interna. O que a NBR 15.575 aconselha é que essa é a forma correta de se proceder para melhorar as condições de conforto térmico ambiental. Mas se você não fez, certo? Você não coloca como diferente, coloca da forma que está no projeto de vocês. Se você utilizou apenas tijolo de 9 por 19 por 19, você coloca vedação vertical externa, bloco cerâmico 9 por 19 por 19, nas dimensões, aí o FBK, né? Você verifica lá naquele manual de técnicas de alvenaria que eu dei para vocês na aula de técnicas. De acordo com cada bloco tem a sua resistência característica. Então, vocês vão verificar lá e vão substituir esse dado aqui de 7 MPS. Aqui é a resistência característica desse bloco que ele utilizou. A empresa, vocês podem colocar a empresa da região que vocês vão construir, certo? Aí o tipo de argamassa, você vai colocar a argamassa de assentamento, no caso, você vai utilizar a argamassa produzida no canteiro, então você vai colocar o traço, certo? Quando você fez o orçamento detalhado, você não colocou assentamento de bloco cerâmico de 9 por 19 por 19, com argamassa mista de cal, cimento e areia no traço 1, 2, 3. Não foi assim que vocês colocaram? Eu estou falando hipoteticamente. Então, você vai 129. Então, você vai exatamente copiar e colar o que está escrito lá naquele item, certo? E vai colocar aqui no seu sistema de vedação externa e interna e vai seguir as recomendações técnicas que estão aqui, onde falar de NBR, vocês vão verificar se essas NBRs estão atualizadas, certo? Por exemplo, aqui ele fala da NBR para esquadrias, que é a NBR 10.821/2012. Vocês vão deixar, não é? Vão verificar apenas se está atualizada. E aí vocês seguem, né? Fala de acordo com a planilha orçamentária de vocês. As paredes internas. Aí aqui ele colocou vários tipos de parede, porque ele tem vários tipos de parede na
edificação dele. Se você não tem vários tipos de parede, você não coloca. Por exemplo, parede corta-fogo, você não tem, não é? Parede interna unidade autônoma. Você tem, não é? Parede entre ambientes dentro de uma mesma unidade com função exclusivamente de vedação. Parede de geminação, provavelmente você não tem, então não coloca. Parede de geminação, você não tem, você só coloca o que você tem, certo? E aí pode seguir essa escrita técnica aqui e fazer com que ela fique de acordo com o seu orçamento detalhado, certo? Aí, ainda aqui nas vedações verticais internas, você vai fazer tipo um quadro resumo para falar das esquadrias, certo? Aqui você vai colocar ambiente, material e a especificação do material, né, que você construiu, certo? Aí você vai observar esse NBR aqui, 15.930, que trata de porta de madeira. Aí fala o ambiente, entrada, dormitório, banheiro, porta da cozinha, certo? Saída, né? Então você coloca, faz o seu quadro resumo de todos os ambientes aqui, coloca o material e faz a descrição técnica, certo? Aí esse outro item aqui, 7.5, guarda-corpos e parapeito. Se você não tem, não coloca, certo? Aí, ainda no item 7.5. Só um momento, pessoal. Vedações verticais, revestimentos de parede. Pessoal, isso aqui é muito importante. Você vai dividir os revestimentos de vocês em revestimentos externos e internos. Nos revestimentos externos, você vai descrever exatamente como você fez os revestimentos das fachadas de vocês, certo? Por exemplo, o sistema de pintura, se você utilizou placa cerâmica, você vai dizer o tipo de placa cerâmica, igual vocês me apresentaram lá no projeto de vocês, na disciplina de Tecnologia das Edificações. O PEI, certa resistência à abrasão, você vai descrever tudo. Então, vocês resgatem aqueles artigos lá da disciplina de Tecnologia de vocês para escreverem aqui. Da mesma forma, revestimento interno. Os revestimentos internos vocês vão descrever como é que foi feito, piso, parede, certo? O tipo. Aí, pessoal, nessa hora também eu vou dizer, abra sua planilha orçamentária no item revestimento ou no item piso, aí você vai abrir, aí lá vai ter porcelanato 60 por 60, PEI 4, não sei o que, com argamassa colante C3. Aí tem que isso estar escrito aqui, certo? Do jeito que está escrito lá, tem que estar escrito aqui nesse item também, certo? Sistema de piso, da mesma forma, né? Você pode até dividir assim: calçada de contorno, cozinha, banheiro, certo? Você pode até dividir por ambiente, certo? Como aqui, por exemplo, ele dividiu para o sistema de piso onde ocorre trânsito, sistema de piso em áreas molhadas, e aí você tem que pegar o que está lá na sua planilha e colocar aqui, certo? Tem que estar exatamente de acordo com o que você colocou na sua planilha. Se tem impermeabilização, vocês colocam a impermeabilização, certo? Aí o item 9, coberturas e impermeabilização, sistema de cobertura. Vocês não fizeram lá na sua planilha detalhadamente o sistema de cobertura de vocês? Vocês colocaram o tipo de madeira, a bitola do caibro, a bitola da ripa, a bitola da terça, se tem tesoura, as dimensões da tesoura, o tipo de madeira, se você fez algum tratamento na madeira, você não colocou? Então, você vai escrever aqui no seu sistema de cobertura o tipo de calha, as dimensões da calha, o tipo de material empregado, o tipo de impermeabilização utilizado. Aí, no item 9.2 aqui, ele sugere que você trate das impermeabilizações. Então, se você que várias planilhas fizeram o item impermeabilização separado.
Você colocou no seu item impermeabilização, para impermeabilizar a fundação, as duas primeiras fiadas de alvenaria de vedação, o reservatório superior e inferior, se tiver, as calhas, as caixas de gordura, ou as pingadeiras, os rufos. Então, você vai descrever tudo aqui e vai colocar qual foi o material que você colocou para fazer essa impermeabilização. Se foi argamassa de cimento polimérico, se foi emulsão asfáltica, se foi manta asfáltica, se foi manta polimérica. Então, você vai descrever tecnicamente aqui de acordo com o que está escrito lá no orçamento detalhado de vocês, certo? Não inventa nada, coloca do jeito que está lá, porque eu vou conferir pela sua planilha. Faz os ajustes que eu mandei fazer. Aí, pessoal, item 10, sistemas prediais, né? Se você fez previsão de instalações elétricas e telefônicas no seu projeto, você deixa esse item. Se não, você não deixa. O item 10.2, sistemas hidrossanitários. Você não fez um item só de sistemas hidrossanitários? Fez. Então, você coloca, não é? Aqui, ó, por exemplo, sistemas prediais de água fria, água quente, não tem água quente, vocês não botam. Águas pluviais, esgoto, ventilação devem atender às respectivas normas técnicas. Projeto de instalações hidrossanitárias. Aí você coloca todas as normas aqui, apenas confere se elas estão de acordo, não é? Se elas estão atualizadas. As tubulações hidráulicas serão executadas com tubos e conexões de PVC rígido, soldável para água fria, nas dimensões específicas em projeto. As tubulações de esgoto, e aí você vai colocando, né, de acordo com o que você colocou lá no seu sistema hidrossanitário, na sua planilha de orçamento detalhado, certo? Aí, prevenção e combate a incêndio, você não tem, então não coloca no seu projeto. Se você tem, você coloca. Aí, projeto de climatização, você não tem, então não coloca. Elevador não tem, churrasqueira não tem, aquecedor de gás não tem, motor e bomba não tem, mas aqui falta um item muito importante que vocês têm. Quer dizer, falta não, tá aqui, vamos devagarzinho. Coleta seletiva de lixo, vocês, se tiverem, porque nos condomínios tem que ter a casinha para coleta seletiva de lixo, né? E aí na casa de vocês provavelmente não tem, então você não coloca, certo? Aí, aqui nesse item aqui de sistema de instalações, eu colocaria ainda o sistema de instalações elétricas que vocês têm, que aqui não tem. Aí descreve, né? Então, eu aconselho que vocês coloquem instalações hidrossanitárias e instalações elétricas, que são as instalações que vocês têm. Aí vai para o item 11, acabamento, certo? Louças e metais. Vocês vão pegar exatamente o tipo de louça e metal que você utilizou, certo? Se você colocou bancada de granito, bancada de mármore travertino, bancada de granito verde Ubatuba, na cozinha, você coloca aqui que colocou, né? Na cozinha, bancada de granito verde Ubatuba. Tomadas interruptores, coloque no item instalações elétricas. Soleiras e rodapés, se na sua casa tem, você tem que colocar, mas você tem que descrever tecnicamente o tipo de soleira que você recomendou. Onde é que você vai pegar isso? Na sua planilha de orçamento detalhado. Não inventa nada, tá, pessoal? Ferragens para portas, vocês colocam, né? As dobradiças, de acordo com o item esquadrias lá que vocês colocaram. Luminárias e lâmpadas. Luminárias e lâmpadas, coloca lá no item de instalações elétricas que vocês vão criar. Mobiliário vocês não têm, vocês não colocam. O item 13, acessibilidade, vocês têm na calçada, não é de acesso da casa. Então, vocês colocam como é que vocês projetaram a acessibilidade, qual tipo de piso vocês vão utilizar, certo? E deixa a norma. Paisagismo, vocês não têm, então não colocam. A entrega da obra, manual de uso, operação e manutenção. Vocês deixem esse item aqui, porque esse item ele é muito importante, certo?
E aí é preciso, né, que vocês, quando fizerem o as-built e forem entregar a obra, vocês façam esse manual de operação e manutenção. Nesse manual, todos esses documentos que vocês produziram vão em anexo, inclusive esse memorial descritivo. Então, vocês podem seguir essa recomendação técnica desse texto aqui, certo? E aí, aqui, o que é que está escrito? Na entrega do imóvel será fornecido pela empresa construtora manual de uso, operação e manutenção da edificação em conformidade com as normas técnicas, verifique se está atualizada, certo? E aí, sigam esse texto. Aí, esse anexo aqui é necessário, mas, por exemplo, vocês vão fazer o anexo 1, lista de projetos de responsabilidade técnica. Vocês só têm o projeto arquitetônico, então vocês só deixam o projeto arquitetônico no anexo 1 de vocês, certo? Revestimentos internos. Podem seguir isso aqui: piso, parede e teto. Aqui é um resumão do que vocês têm na planilha orçamentária de vocês. Vocês têm isso na memória de cálculo que vocês fizeram para poder fazer a planilha de orçamento detalhado de vocês. Então, seguem da forma que está lá, certo? Diz o tipo de tinta, o sistema de pintura, se é com uma demão, se é com duas demãos, se é com três demãos, certo? Placas cerâmicas. Então, por último, vocês vão fazer esse quadro resumo com todos os ambientes da casa de vocês e vão dizer do piso ao forro é o que vocês utilizaram, certo? Desde o tipo de piso até o tipo de revestimento e o tipo de pintura. E assim vocês terminam de elaborar o memorial técnico descritivo de vocês, certo? E dia 9 vocês me apresentarão esse memorial. Eu vou, são 8 horas e 45, eu vou dar 15 minutos de intervalo para vocês sedimentarem essas informações que eu acabei de jogar em cima de vocês. E de 9 horas a gente retoma e eu vou explicar sobre BDI, que não vai cair na prova, BDI, certo? Mas eu vou explicar e vou fazer o sorteio de qual modalidade de licitação vocês vão apresentar, que é a segunda parte da tarefa da unidade 3. Cada um grupo deve estabelecer um representante para receber a devida modalidade de licitação para apresentação. Ok? Até daqui a pouco.
Pessoal, voltei. Estão me ouvindo? Sim, professora. Estamos sim, professora. Obrigada. Eu vou compartilhar novamente a tela e aí agora eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente atribuir as modalidades de licitação que o grupo vai pesquisar. Então, cada um vai me dizer qual modalidade de licitação quer fazer a pesquisa, certo? Antigamente, pessoal, a lei de licitação era a lei 8666, certo? A lei de licitação pública. Aí, quando foi esse ano, foi a lei 14.133, ela entrou em vigência e agora ela regimenta as modalidades de licitação pública. Então, essa é a nova lei de licitação pública, certo? Aí, pessoal, no artigo 28, ele tem as modalidades de licitação. Eu vou aqui junto com vocês decidir sobre cada modalidade que o grupo vai falar. E vocês vão pesquisar na própria lei o que é, podem ver vídeo no YouTube, pode pesquisar na própria lei 866, que explicava o que era a licitação, cada modalidade, não é? E ver as diferenças que estão acontecendo entre uma e outra, e vão fazer uma apresentaçãozinha simples em slide e explicar para a turma, não é? Sobre a modalidade de licitação que o seu grupo ficou responsável. Eu vou já anotando aqui junto com vocês. Modalidades de licitação pública. A Lei 14.133, no artigo 28. Essa lei, eu coloquei o link dela já no CIGA. E aí, pessoal, quem vai ficar com a modalidade pregão? Pode dizer, o representante do grupo, para eu anotar aqui. Aí vocês vão ter que falar, que agora eu não vou conseguir olhar o chat, não, que eu estou anotando. Pode ser o meu grupo, professora. Quem é? Cairo? Cairo. Quem falou? Cairo. Pela voz é Tamiri. difícil. Não, falar só todos os precisa de um integrantes? representante. Quem vai ficar com a modalidade concorrência? Pode ser o nosso, professor. Juan. Só um momento, Juan. Juan, com H-A-M, né? Assim? Quem vai ficar com a modalidade concurso? Pode ser o nosso, professora. Henrique. Quem é? Henrique com H. Henrique o quê? Lima. Que tem dois. Henrique Lima. Quem vai ficar com a modalidade leilão? Hein, pessoal? São 10 grupos, são 10 modalidades de licitação. Cada um grupo tem que falar. Pode ser o nosso, o de Giovana. Giovana ou Giovana? Giovana. Giovana, é com 2 N, né? Isso. Quem vai ficar com diálogo competitivo? Qual é o grupo que vai ficar com diálogo competitivo? Vamos lá, pessoal, me ajudem.
Não tem Pode ser o representante dos nosso, 10 grupos. Rafaela. Quem é? Gisele. Como? Gisele. Gisele, Uhum. com Z, Isso. L-E, né? Assim. É. Pronto, aí vocês vão ver aqui que na própria lei, né, ela vai discorrendo sobre cada uma modalidade dessas, certo? Ela vai dizer aqui o que é pregão, ela vai dizer o que é cada modalidade, como é que funciona, quais são os critérios de julgamento da proposta, quais são os documentos necessários, e aí vocês vão fazer essa pesquisa e podem consultar ainda a Lei 8666, que ainda está vigente. Agora eu vou lá para o artigo 78 para ver as outras modalidades de licitação, que são modalidades auxiliares. Aí são os outros 5 grupos, não é, que vão ficar responsáveis por essas modalidades auxiliares. Que também está tudo escrito aqui. Então, vocês vão fazer a pesquisa pela lei e podem consultar materiais auxiliares para complementar a pesquisa de vocês. Quem vai ficar com a modalidade auxiliar credenciamento? Pode ser o nosso, professora. Ramon. Quem é? Ramon. Ramon? É com H, não é? Não, é desse jeito aí mesmo. É assim? Quem vai ficar com pré-qualificação? Pode ser o nosso, professora Lucas. Lucas o quê? Weber. Lucas Weber. Quem vai ficar com procedimento de manifestação de interesse? Pode ser o nosso, professora. Quem é? Amanda. Amanda. Quem vai ficar com o sistema de registro de preço? É muito praticado o sistema de registro de preço em órgão público. Na UFESA, quase todas as licitações é pregão eletrônico e registro de preço. Quem vai ficar? Ainda faltam 2 grupos se manifestarem. Pode ser a gente, professor. Quem é? Henrique e Artem. Henrique o quê? Henrique Almeida. Almeida. E quem vai ficar com registro cadastral? Acho que só falta a gente, Rafaela. A Rafaela. Né? Pela voz? Sim, sim. Então, pronto, só faltam vocês mesmos. Pronto, pessoal, feito o sorteio, certo? Eu coloquei no SIGA um material sobre BDI. Geralmente eu explico aquele material, mas como eu não vou cobrar na avaliação, eu vou pedir que vocês assistam o vídeo do YouTube que tem lá no meu canal, que está bem completo, acho que é 1h e 50 minutos, só sobre BDI. Aí vocês vão assistir como atividade assíncrona. Não precisa entregar nada, não, é porque vocês realmente precisam ter esse conhecimento técnico na formação de vocês, certo? E aí eu vou pedir para vocês assistirem lá no meu canal do YouTube. E se tiverem alguma dúvida, vocês podem marcar horário para orientação, que vai ser quarta-feira à tarde, a orientação. Pessoal, sobre os 2 trabalhos, que é o do memorial descritivo, que eu expliquei na primeira etapa da aula, e sobre essa pesquisa sobre os tipos, né, as modalidades de licitação pública. Vocês têm alguma dúvida, alguma colocação a fazer? Professora, essa pesquisa, ela é como se fosse aquela pesquisa que a gente fez para fundações, né? Não precisa de aplicar diretamente a nossa obra, não. Não, você vai fazer uma pesquisa na própria norma. Você ficou com qual modalidade, Cairo? A primeira do pregão. Pronto, aí eu vou fazer quais perguntas, possivelmente.
Em qual tipo de licitação você utilizaria pregão eletrônico? Aí você vai dizer em obras de construção civil, em licitações de projetos, enfim. Na própria norma, ela diz os locais de aplicação. Então, você tem que fazer a pesquisa sobre as modalidades de licitação, né? A modalidade que você foi sorteado, montar um slide para apresentar e dizer qual o campo de aplicação daquela modalidade de licitação. Por exemplo, registro de preço. Quem ficou em registro de preço, praticamente registro de preço se aplica a tudo, desde a compra do papel higiênico da universidade até compra de material de construção, até propriamente tomada de serviço, entendeu? Aí, esse tipo de coisa você deve dar uma pesquisada para ter clareza para apresentar para a gente. Como vocês têm 15 dias ainda para preparar o memorial, e aí eu sugiro, né, que os grupos dividam o memorial, que ele é bastante extenso, então, como vocês elaboraram a planilha orçamentária em grupos, né, e cada um ficou responsável por uma etapa, aquela pessoa que ficou responsável pela etapa, é interessante que faça também a etapa do memorial. É só uma sugestão, mas vocês se organizam do jeito que acharem melhor. Obrigado, professora. Era só isso mesmo, a dúvida. Tá certo. Pessoal, quem for repor alguma unidade, deverá falar comigo dia 9, para eu já passar a tarefa. Porque, por exemplo, quem vai repor a unidade 2, eu vou dar um projeto novo para fazer o orçamento detalhado. Só que vai ser um projeto pequeno, né? Porque só vai ter uma semana para fazer. Certo? Se vocês não têm mais nenhuma colocação a fazer, eu agradeço a presença de vocês. Vão assistir lá o vídeo que eu mandei do BDI, certo? E desejo uma boa semana a todos. E se tiver dúvida, é só chamar lá no e-mail que a gente marca um horário para orientação. Até mais, professor. Tá bom. Tchau, professora. Até a Tchau. próxima Tchau, aula. professora. Tchau, também. Próxima semana não tem, na outra é prova já, né? Na próxima tem orientação, né? Quarta-feira? Tem, sim, com certeza. Ok, então nos vemos lá. Até mais. Beijo, tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau.